No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o hiperfoco ele pode se tornar um problema e não exatamente a solução. Para a gente começar a aprofundar nesse tema, eu quero que você tente se recordar como você se sentia lá na sua adolescência quando você ficava apaixonada por alguém. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai se lembrar que você não conseguia pensar em absolutamente nada a não ser isso, que tudo na sua vida girava em torno da pessoa a qual você estava apaixonada. É exatamente isso que acontece quando o nosso hiperfoco está no problema, quando nós estamos praticamente apaixonadas pelo problema. E a verdade é que isso é uma coisa bastante comum de acontecer. Quando nós estamos com alguma dificuldade, seja na vida pessoal ou na vida profissional, o que acontece é que a gente tende a não tirar os olhos dessa situação. A gente tende a ficar pensando obsessivamente sobre o problema. E é exatamente nesse ponto em que eu posso te afirmar que o hiperfoco ele não te ajuda, porque o hiperfoco é essa nossa capacidade de nos mantermos completamente focadas num objeto, independente de qual seja esse objeto. Isto é, você conseguir manter totalmente a sua atenção em algo que você quer construir. Agora, quando você está com uma situação difícil e você não para de olhar para esta situação, ou seja, inconscientemente ela te rouba de você mesma, o que acontece é que o seu hiperfoco não está sendo usado para coisas positivas, mas está sendo usado para roubar a sua atenção de outras coisas tão importantes quanto. O que eu quero dizer sobre isso? Quando nós estamos buscando correções na nossa vida, quando nós estamos buscando melhorias, quando nós estamos buscando avanços, a gente não pode se comportar como adolescentes apaixonados, que olham para aquilo 24 horas por dia. Esse é um dos grandes motivos pelo qual nós não encontramos caminhos de solução, porque nós tendemos a ficar obsessivos, apaixonadas pelo problema. A falta de inteligência emocional, de inteligência comportamental, faz com que a gente fixe o nosso olhar na situação, no problema. E claro, aqui eu não estou falando de negligência, de sermos levianas com relação a algum assunto que tem relevância, ou seja, de você fingir que aquela situação não está acontecendo. Não, não é sobre isso. É sobre realmente conseguir gerenciar um tema, um assunto, quando ele precisa de atenção. O hiperfoco, ele é sem dúvidas positivo quando ele tem uma finalidade específica. Por exemplo, quando você está conversando com alguém, quando você está conversando com um cliente, por exemplo, quando você precisa mandar um e-mail, quando você precisa responder uma mensagem, quando você precisa criar um produto, quando você precisa criar um processo no seu negócio. Então, o hiperfoco, ele é de extrema importância para que a gente consiga concluir tarefas em menos tempo, com mais qualidade. Agora, quando você está com o hiperfoco no problema, você tende a negligenciar as outras áreas da sua vida. Assim como quando você está com alguma questão no seu negócio e você coloca a atenção total naquilo, provavelmente, ao invés de você começar a encontrar soluções e o seu negócio avançar, ele tende a piorar. Você começa a negligenciar outros pontos importantes. E mesmo que você esteja ali funcional, ou seja, que você esteja fazendo as coisas, mas se a sua cabeça continua com o hiperfoco no problema, dificilmente você vai conseguir manter a qualidade naquilo que você está fazendo. E isso vira literalmente uma bola de neve. É por isso que a gente precisa compreender que a maioria das coisas elas têm dois lados. O hiperfoco não é sempre bom. Depende, se você estiver hiperfocando num problema, se você estiver hiperfocando em algo negativo, aquilo dificilmente vai te trazer bons resultados. Agora, o hiperfoco positivo, então você está ali totalmente focada numa ação que pede esse hiperfoco num tempo específico
e que você sabe que é benéfico. Então, numa conversa, quando você está realizando uma tarefa, quando você está construindo, planejando o seu negócio, quando você está criando o seu posicionamento, quando você está estruturando os seus conteúdos. Então, neste caso, claro, o hiperfoco tende a te trazer coisas positivas. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, e você não está consumida por esse hiperfoco. O fato de você estar hiperfocada nessa atividade positiva, esse hiperfoco positivo, não te rouba de todas as outras tarefas. Agora, quando o hiperfoco ele nos rouba de todas as outras coisas, aí de fato ele não está agregando, ele está tirando a nossa capacidade de visão, ele está tirando a nossa capacidade de encontrar soluções. Eu gosto muito de explicar essa analogia para as minhas alunas através do baguá, essa imagem que eu coloquei aqui na tela para você. Essa imagem, o baguá, é do Feng Shui. E o que ela nos mostra? Que cada parte dessa figura, ela representa uma área. Mas observa que a saúde, que a integralidade, que o bem-estar, a consciência, a visão clara, ela está no centro e não nas pontas. O que isso significa? Significa que quando você está com o hiperfoco no problema, é como se você tivesse vidrada em uma só dessas áreas e estivesse negligenciando as outras. Mas a gente se esquece que na grande maioria das vezes é quando a gente se distancia de forma consciente e saudável do objeto em questão, do problema em questão, é que a gente começa a encontrar soluções. Por quê? Porque quando a gente está hiper focado no problema, nós estamos completamente identificadas com o problema. É como se você e a situação fosse uma coisa só, assim como é a paixão lá da adolescência, como se você e o seu amado fossem uma coisa só, uma coisa única, como se não tivessem mais a sua identidade. E quer ver? Vamos fazer um exercício aqui bem prático. Eu vou colocar de novo a figura do baguá aqui na tela e eu quero que você olhe para cada uma dessas áreas. E eu quero que você olhe para ela então e eleja uma única área que você identifica que você está com mais dificuldades. Depois que você escolher essa área, eu quero que você olhe para o lado oposto dela. Você está talvez negligenciando essa área ou você está obsessiva por essa área. Isso é só para você entender como as coisas elas tendem a se relacionar. E quando a gente não tem essa consciência, essa visão sistêmica, a gente corre muito mais o risco de não avançar, de não evoluir, de não crescer, de não prosperar por negligência e não por falta de foco. Entende o que eu estou dizendo? Então a nossa reflexão aqui hoje é assim: será que você está usando o hiperfoco da forma certa? Será que você não está usando o hiperfoco para negligenciar outras áreas? Eu acho muito interessante que na maioria das vezes quando eu vou fazer diagnóstico, né, das minhas mentoradas, quando a gente vai olhar ali tanto para a estrutura da vida pessoal quanto para a vida profissional, né, para o negócio delas, na grande maioria das vezes o centro do problema não está onde elas estão olhando, porque há um hiperfoco, mas nem sempre a solução vai vir deste lugar. Claro que olhar para o tema é importantíssimo, porque a gente precisa compreender o que está acontecendo, mas nem sempre a solução vai vir deste lugar. Um outro exemplo que eu gosto de usar muito também é quando a empreendedora diz assim para mim: Aline, eu não tenho criatividade. Aline, eu não consigo pensar em novos movimentos, eu não consigo pensar em novas estratégias. E aí eu pergunto para elas assim: tá, me conta um pouquinho brevemente da sua rotina. Me fala como você se organiza, me fala como é a sua postura empreendedora, me fala como você se posiciona diante da sua vida e do seu negócio. E na grande maioria das vezes, essa mulher ela não tem espaço para respirar, para contemplar, para estudar, para silenciar, para nutrir o feminino dela. E ela quer ser
extremamente criativa. Só que a criatividade, ela não nasce de um estado de constante pressão, num estado de produção. Quando a pessoa, ela é a Maria tarefeira, quando ela está o tempo todo fazendo. E lê-se aqui criatividade, não aspectos só artísticos, né? Então, cantar, pintar, produzir arte, não. Criatividade é encontrar soluções para as coisas que precisam expandir, né? Criar novos movimentos. Então, a mulher, muitas vezes, ela não vai conseguir ter uma postura criativa diante do negócio dela se ela não tem espaço na vida dela para essa criatividade surgir. Então seria mais ou menos assim, na janela de um dia, o que você faz? Você dedica 8 horas por dia ao trabalho, você está empreendendo e está se comportando como uma CLT, você tem tempo, né? Você separou um tempo para estudar, para silenciar, para fazer uma atividade física, para cuidar da sua mente, para cuidar do seu bem-estar? Ou você passa ali o tempo todo fazendo e pensando no problema, e pensando nas vendas, e pensando que você precisa de mais isso, de mais aquilo outro. Então percebe, essa postura não vai te trazer crescimento. O hiperfoco no problema definitivamente não vai te trazer crescimento. Agora, o hiperfoco bem direcionado, com objetivos específicos, este sim é capaz de fazer você avançar muito, mas o hiperfoco negativo só vai fazer as coisas piorarem cada vez mais. E quanto mais você demorar para identificar isso, para fazer essas correções na sua mentalidade, no seu comportamento, mais tempo de vida vai sendo gasto para depreciar suas construções e não para criar novas construções, para edificar novos caminhos. Inclusive, esse é um tema muito interessante que talvez eu traga aqui no próximo vídeo, que é o que a gente pode fazer dentro da janela de um dia. Inclusive, se esse tema te interessa, coloca aqui embaixo para mim saber que você assistiu o vídeo até aqui e que você gostaria de saber como é que a gente faz para ter uma rotina edificante. Então, mulher, o que você precisa identificar? Se você está conseguindo, de fato, ter uma postura frente à sua vida integrada, holística, sistêmica, ou você caminha querendo ter resultados em mais de uma área, mas praticamente negligenciando todas elas. Então, esse é um ponto muito importante da gente compreender. Inclusive, eu aproveito para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, dia 13/10, eu vou fazer uma aula fechada no Zoom para a gente trabalhar as 4 posturas empreendedoras. Ou seja, para a gente entender quais são os 4 níveis de consciência mais comuns nas empreendedoras e como que a gente faz para avançar, para sair do nível de consciência que a gente está e ir para o próximo nível de consciência. Então, se você quiser estar comigo nessa aula fechada no Zoom, basta você clicar no link aqui embaixo e se inscrever. O custo dela é simplesmente a sua presença, o seu tempo e a sua vontade de evoluir, a sua vontade de colocar foco aonde realmente importa por tempo determinado. Então, esse é o objetivo dessa aula, é que a gente consiga ficar focadas ali nesse tema para você compreender, expandir a sua visão e poder tomar novas decisões mais conscientes frente à sua vida e, obviamente, ao seu negócio. Então, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha aberto um pouquinho a sua visão para o hiperfoco, que você tenha conseguido já fazer aí um breve diagnóstico de como você está se comportando frente aos desafios da sua vida e a esta área a qual você elegeu lá no Bagua, que está com mais dificuldade. Inclusive, eu quero aproveitar para te contar que dentro da ENA, a nossa Escola de Negócios Autorais, a gente tem um módulo inteiro, uma mentoria completa sobre cada área da vida. E eu tenho muitos retornos positivos desse conteúdo, justamente porque na maioria das vezes o diagnóstico não foi feito corretamente. E aí, quando a gente tem essa visão 360 da vida, a gente consegue enxergar as coisas por uma perspectiva muito mais ampla, o que permite ações muito mais eficientes, né, mais resolutivas. E para fechar, então, eu te convido a assistir aqui esse vídeo que vai complementar
todo esse assunto que a gente tratou hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!